Vamos falar sobre Lucas Pires e Soteldo, dois jogadores que recentemente foram afastados por questões de indisciplina pelo técnico Paulo Turra, com o aval, da diretoria do Santos, mas que podem deixar o Santos, ou pelo menos estão recebendo propostas. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas peço para você deixar o seu like e se inscreva no canal. Confere se você já está inscrito para a gente chegar o quanto antes a 50 mil inscritos, 50 mil santistas aqui. Muito obrigada a você que me acompanha diariamente falando sobre Santos Futebol Clube. Bom, vamos começar então falando sobre Lucas Pires, matéria da UOL que fala o seguinte: o Santos está perto de emprestar o Lucas Pires ao Cádiz da Espanha por uma temporada, até julho de 2024. O empréstimo seria gratuito, com opção de compra de 2,5 milhões de euros, que na cotação atual dá 13,4 milhões de reais. O Cádiz topa pagar 100% do salário durante o empréstimo. Lucas Pires tem 22 anos e está afastado após ser flagrado em uma balada. O contrato vai até 31 de maio de 2026. Algumas questões aqui, Primeiro, o jogador foi afastado por um ato de indisciplina, então dificilmente seria reintegrado ao Santos. O Santos precisa vender, precisa emprestar, pelo menos não pagar o salário do jogador durante o período que ele será emprestado, isso já é uma coisa boa. A questão do valor, 2,5 milhões de euros, praticamente aí 3 milhões de reais, a gente não sabe qual que vai ser a cotação de quando o empréstimo se encerrar. Mas eu acredito que no Cádiz, que é uma equipe de menor expressão lá da Espanha, talvez ele possa jogar, quem sabe até ter o interesse de outros clubes europeus lá na Europa jogando, pode atrair interesse de outras equipes, nem que seja do Cádiz, mas de outro clube. E quem sabe o Santos consegue vender o atleta na próxima temporada. Óbvio que o mundo ideal seria que ele fosse vendido agora, o Santos recebesse o valor e pudesse passar esse valor na busca de contratações. Mas a gente sabe que quando o jogador é afastado por indisciplina, a gente meio que repele algumas possíveis propostas. E cá entre nós também, O Lucas Pires, desde que renovou o seu contrato com o Santos, ele não vem fazendo boas atuações. Ele fez um bom campeonato paulista na temporada passada, mas depois o futebol dele começou a ter um declínio técnico, que inclusive não fez o Lucas Pires ser um jogador tão desejado assim por outras equipes, até mesmo na Europa. Então acredito que um valor 2,5 milhões de euros, pelo contexto, é um valor até que razoável pelo Lucas Pires. E melhor ainda, como eu disse, a informação é de que o Cádiz pagaria 100% do salário. Tá bem encaminhado. CG do Santos já aprovou esse empréstimo, então quem sabe nos próximos dias, nas próximas horas, o Santos anuncie o empréstimo com essa opção de compra do Lucas Pires, tá certo? E aí o Santos ficaria no seu elenco oficialmente, com a saída do Lucas Pires, com o Dodô, Felipe Jonathan, que volta na próxima temporada, está se recuperando de lesão, e também tem o Kevson e o Pedrinho, opções aí da base, que vieram da base. Agora vamos falar dele, o jogador que o Santos se comprometeu a desembolsar 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares, que é Soteldo. Vamos à informação do jornalista Bruno Lima, do jornal Trivela, do site Trivela, que fala o seguinte: afastado dos trabalhos do elenco profissional do Santos por indisciplina, o atacante Soteldo foi procurado nos últimos dias pelo Sport para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Fora dos planos do técnico Paulo Turra, o venezuelano tem treinado separadamente no CT Rei Pelé, enquanto o Peixe tenta uma negociação para aliviar a folha salarial, seja por empréstimo ou em definitivo. A ideia do clube pernambucano era ter Soteldo por empréstimo até o término da Série B. Apesar da procura, Soteldo não se interessou pela oferta, pois a sua prioridade, segundo apurado pela Trivela, caso não seja reintegrado no Santos, é uma transferência para o exterior. Com 7 partidas disputadas pelo Santos, o camisa 10 do Peixe não pode defender outro clube da Série A do Brasileirão.
Desta forma, como as passagens pela América do Norte com as camisas do Toronto, que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos, e Tigres do México não foram boas, resta para o jogador clubes da Ásia ou de menores centros da Europa, uma vez que o atacante nunca atraiu interesse de times das principais ligas do velho continente. Então, informação que o Sport bateu lá, falou: e aí, Soteldo? Topa jogar aqui a Série B até o final do ano, depois se retorna ao Santos? Ele não teve interesse. E o Santos, repito, como eu venho falando de forma muito repetitiva aqui nos vídeos, precisa resolver essa situação do Soteldo. Tanto pela questão salarial, é um dos atletas que tem um dos maiores salários do elenco, que você está pagando para você não utilizar esse jogador. Aquela famosa frase que eu sempre utilizo aqui, quando falo do Soteldo: quem não é visto não é lembrado, quem não joga não é lembrado, e ele tá ali, desde o dia 1º de julho, que ele não está treinando, não está jogando com os demais jogadores do Santos. E fica também aquele carimbo na testa, né? Afastado por indisciplina, que já aconteceu no próprio Tigres, no aniversário dele também, foi afastado, e aí veio o Santos e conseguiu o empréstimo. E principalmente a questão de 20 milhões que o Santos vai pagar ao Tigres. Inclusive, a primeira parcela o Santos paga em setembro. Então precisa ou diminuir o máximo possível do prejuízo, conseguir vender o Soteldo pelo valor máximo que conseguir, ou vai ter que reintegrar o jogador. Será que é uma opção que o Santos pensa? Se Paulo Turra não tiver uma sequência de bons jogos e ele for mandado embora do Santos, tem a possibilidade do Soteldo ser reintegrado? Tudo isso o Santos precisa pensar. Não dá pra gente ignorar o fato de um jogador que custou 20 milhões ao clube, que ainda serão pagos, né, principalmente a maior parte pela próxima gestão, e custa um dos maiores salários do elenco, que está sem jogar e não tem proposta. A proposta que chegou até o momento foi a do Sport, que não agradou o atleta. Enfim, para você, qual a solução para Soteldo? Reintegra? Insiste ainda em tentar vender? Tentar emprestar? Se você fosse Andrés Rueda, o que faria nesse caso do Soteldo? Me fala aqui nos comentários. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.